Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Nós estamos hoje aqui para participarmos dos estudos da nossa 7ª lição da Escola Bíblica Dominical e nós estaremos hoje falando sobre o ministério da igreja. E aqui eu falo o ministério da igreja como um todo, tanto na igreja local quanto na igreja corpo de Cristo, organismo, como nós já temos estudado. Hoje, meus irmãos, nós falaremos sobre assuntos importantíssimos e que vão mexer com o nosso modo de ser dentro e fora da igreja e também com o nosso modo de enxergar a igreja como corpo de Cristo. Nós veremos o ministério sacerdotal na antiga aliança e o praticado na nova aliança. Nós vamos aprender sobre os cargos instituídos na igreja primitiva e aprender sobre as qualificações morais e sociais exigidas para se exercer um ministério. É desta forma. Eu já quero aqui deixar bem claro que todo cristão, meus amados, é um chamado para receber o sacerdócio universal, como nós já temos falado em aulas anteriores. Portanto, não fique aí se consolando, vamos dizer assim, afirmando que isso seria apenas para os apóstolos, para os pastores, para os profetas, evangelistas, doutores. Não fica se consolando, eu vou na igreja, vou sentar, vou relaxar e vou ficar aguardando. Não, não é assim não. Nós já aprendemos em aulas anteriores, e já está escrito lá em 1 Pedro 2,9, nós somos raça eleita. Nós, quando eu falo nós, é todos nós. Nós somos o sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos esse sacerdócio real, meus amados. Então nós já precisamos de cara entender aqui também que para fazer parte desta verdadeira igreja de Cristo, ou seja, aquela igreja organismo, aquela igreja universal que nós já temos estudado tanto, ou seja, aquela igreja invisível, né, espiritual, e que vai se tornar visível através das nossas ações. Nós precisamos nos enquadrar, sim, na exposição que faremos hoje. Nós precisamos estar diretamente ligados a isso e nos relacionarmos com isso e nos abastecer disso para que nós possamos usar isto em nós, para nós, e através de nós distribuir isso para todas as pessoas, para todos os povos e todas as nações. Nós precisamos nos enquadrar, sim, na exposição que nós faremos hoje. E que fique certo para os irmãos que ainda assim nós estaremos falando hoje apenas o que te servirá de base. As coisas são bem mais profundas, mas esta base já vai te levar a pensar outras coisas que vão ampliar esse seu conhecimento e melhorar o seu relacionamento com Deus e com as pessoas, para que você possa, a partir daí, se estruturar e buscar, sim, pertencer ao corpo de Cristo verdadeiramente. E eu quero aqui deixar certo que Deus, Ele quer o seu melhor para que você o sirva. Jamais tente, meu irmão, ser melhor do que a outra pessoa, ser melhor do que alguém, mas busque através desse outro, desse alguém que você admira tanto e quer ser melhor do que ele, busque através dele conhecimento, agregue em você conhecimento e busque fazer pelo menos igual. Não queira ser maior do que ninguém. Você tem que buscar sempre ser melhor do que você mesmo. Use o que você aprecia nele, aquilo que você gostaria de ter que está nele, e use isso para se melhorar. Então, seja sempre melhor do que você mesmo e não busque ser melhor do que o outro. Por quê? Porque você é que Deus quer. Ele quer você, ele não quer o outro. Ele quer você como você é, mas você pode se forjar para estar na presença de Deus. Você pode se trabalhar e melhorar cada vez mais. Eu sempre falo aqui que ninguém, exceto Deus, pode colocar você no céu. Ninguém, exceto Deus, pode colocar você no céu. Isso é certeza. Lembre-se que por uma dúvida lançada no coração do homem, tomamos conhecimento do bem e do mal. Caímos em pecado, uma dúvida. Caímos em pecado. Resta-nos agora, conhecendo esse pecado, fazer o quê? Fazer a escolha certa.
fazer a escolha certa. Que fique muito certo também, meus amados irmãos, que o ministério não é formado apenas pelos cargos oficiais da igreja, como nós já falamos, não é só o presbítero, o pastor, o apóstolo, o evangelista, o profeta, não. De maneira geral, todos os salvos fazem parte do ministério, mas também tem o sentido específico. E é aí que nós precisamos entender, para que não haja confusão. Todos nós fazemos parte do ministério, sem dúvida nenhuma, qualquer um de nós, aquele que busca o episcopado, boa coisa busca. Então, nós estamos aí, nós temos que lutar para aprender cada vez mais, e nos preparar cada vez mais. Então, é desta forma. E hoje nós vamos aprender a respeito dessas questões. Veremos então que todos fazem parte do ministério sacerdotal, já que este é universal, então está posto para todas as pessoas. Por quê? Porque nós somos sacerdócio real, conforme nós já lemos. Mas, por outro lado, há vários ministérios com chamamentos específicos, meus amados. Vários ministérios com chamamentos específicos. E nós já os mencionamos. E eles estão ali em Efésios, que é a leitura que nós faremos hoje. Estes foram dados para o quê? Para que os santos se aperfeiçoassem. Quem busca o episcopado, como eu já falei, excelente coisa almeja. Portanto, o nosso sacerdócio real nos levará sempre a um aperfeiçoamento, a um aprimoramento, para podermos assumir ministérios conforme nos der o Senhor. É desta maneira. O texto que nós estaremos lendo hoje é o de Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. E essa leitura nos traz da seguinte maneira: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então nós temos que buscar, meus amados, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esta é a nossa leitura, é o texto que nós iremos estar trabalhando hoje. E nós já poderemos iniciar no primeiro assunto, já vamos direto, começando aqui no primeiro assunto, analisando sobre o sacerdócio de todos os cristãos, como nós já falamos, porque este, meus amados irmãos, é um dos pilares da reforma do século XVI e genuinamente bíblica, conforme já vimos em 1 Pedro 2,9, que nós lemos nesse primeiro texto de hoje, nós vimos, nesse primeiro texto de hoje. Nós precisamos aqui deixar claro que, embora haja uma hierarquia ministerial, conforme lemos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, não há uma distância abissal entre leigos e clérigos, ou seja, entre esses que estão com essas funções e nós que estamos na igreja. Por quê? Porque a doutrina do sacerdócio ela é universal, então não existe essa distância fora do normal, ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos do que ninguém. Esta doutrina, meus amados, é uma das mais belas do Novo Testamento, porque ela cabe a todos. Ela aparece lá em 1 Pedro 2,9, como nós lemos, em Apocalipse 1,5 e 6, em Apocalipse 5, versículo 10 também. E assim, todo cristão agora, ele é sacerdote, e nós podemos exercer ministérios, como o da intercessão. Qualquer um de nós podemos
interceder. Lá em Hebreus 10, 19 a 22 fala sobre isso. Portanto, a nova aliança, ela permitiu que cada crente, diferentemente do Antigo Testamento, diferentemente do Antigo Testamento, onde só uma classe escolhida podia oficializar-se como sacerdote, cada crente pode agora entrar sem medo diante da presença de Deus. E quanto mais nos envolvemos na dimensão bíblica e histórica desta doutrina, mais conscientes nós ficamos da importância dela. E é por isso que nós vamos analisar todo o contexto disso nessa nossa aula de hoje. Como a igreja interpretou a doutrina na época, em épocas diferentes ali da história. Bom, meus amados, em outras doutrinas houveram muitos desvios. E nesta também houve, com certeza também houve. Vou usar aqui um exemplo muito clássico do catolicismo, por exemplo, não indo contra o catolicismo no sentido religioso, mas indo contra o posicionamento deles. Ele tirou o sacerdócio do leigo e o deu a uma classe previamente escolhida. Os padres e o Santo Padre, que é o Papa, estão no topo desta hierarquia sacerdotal católica. Nela somente os padres, aos padres, né? Nela somente aos padres cabe a intercessão. É ele que tem que interceder por nós. Que é contrário ao que diz 1 Pedro 2,9, como nós já lemos, já vimos, né? Os pecados são confessados ao Padre, desconsiderando totalmente assim o texto de 1 João 1,9, que diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele, ou seja, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deixa claro também o texto de Tiago 5,16, que nós podemos confessar o nosso pecado a qualquer cristão também, além de confessar a Deus, a qualquer cristão. Então nós não estamos aqui tirando o direito do Santo Padre ou do Padre, do Santo Padre, como diz os católicos, ou do Padre, de ouvir a confissão. Mas nós estamos querendo dizer que qualquer outro cristão pode recepcionar isso. Está escrito, Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode a sua eficácia e a súplica do justo, ou seja, a oração muito pode, meus amados. Não é como eles falam, você pecou 3 Ave Maria e 3 Pai Nosso. Eu sei, eu vivi muito isso. Eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, e ali você já, padre, eu confesso meus pecados, ele falava assim, 3 Ave Maria e 3 Pai Nosso. Não é desta forma, é falando com Deus, é o coração, é a expressão da verdade que sai de dentro de você e traz esse arrependimento para Deus. Então vejam que a interpretação católica está contra as escrituras, no sentido de se manter o líder como único intercessor. Tá, ok? É disso que nós estamos falando. Eles mantêm o líder, ou seja, o padre, como único intercessor. E não é assim, nós podemos interceder uns pelos outros também. Os mormons, eles também mantêm sacerdotes específicos nessa maneira de pensar. E é importante salientar, meus irmãos, que a verdade das Escrituras, neste e em outros sentidos, ele foi rasgado, né? Foi rasgado em um certo tempo. Só que foi também agora resgatado. Ali na Reforma Protestante, com Martinho Lutero, lá no século XVI, ele colocou essas 95 teses no dia 1º de outubro de 1517. Então ali ele restaurou novamente isso. Ele nos trouxe esta comunhão com Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre o ministério sacerdotal. Então, que fique claro e certo para os irmãos que a Igreja Católica se posicionou de uma maneira diferente, mas Martinho Lutero, com as 95 teses, ele restaurou e recuperou o nosso sacerdócio real, essa autonomia que nos foi dada pelas Escrituras sagradas, como nós acabamos de ver. No início, meus amados, se nós prestarmos atenção, se for uma boa leitura bíblica,
e é uma leitura natural, mas levando direto para este assunto, no início o próprio homem ele oferecia sacrifício, então eles eram os seus próprios sacerdotes. Isso foi lá no Jardim do Éden, na verdade. Lembram-se de Caim e Abel, eles levando seus sacrifícios a Deus, Gênesis 4:3, Jó em Gênesis Jó em Jó 1:5, ele também oferecia sacrifício pelos seus filhos, era dessa maneira. Já na época patriarcal, era o chefe da família, que exercia o sacerdote. Gênesis 8:20 ali com Noé, Gênesis 12:8 com Abraão, Jó 1:5, como nós já falamos também, ele oferecia ali sacrifício para os seus filhos. Então, meus amados, era dessa maneira. Vemos também, se nós formos a levar através de entender o povo, nós vemos também que Israel, como povo de Deus, era sacerdote para as outras nações. Isso está lá em Êxodo 19:6. Êxodo 19:6, ali também no Sinai, o sacerdócio, nós vemos ali sendo designado a Arão e a tribo de Levi, Êxodo 28:1, Êxodo 40:1-15, são muitos textos, não podemos nem ficar lendo todos eles, né? A tribo de Levi, meus amados, ela foi posta como, os levitas, né? Eles foram postos como auxiliadores, porém o sacerdócio, ele estava designado a quem? A família de Arão. A família de Arão. Isso precisa ficar bem claro para vocês na época patriarcal. Então, depois ali, quando nós estávamos ali em Moisés, foi dado aquilo, a tribo de Levi como auxiliadores e a família de Arão, o sacerdócio. E assim nós podemos entender, então, meus amados, que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram ali como um tipo de Cristo. Ele operava na propiciação dos pecados do povo. Hebreus 8:1 nos fala claramente a respeito disso. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade de Deus, muito claro, propiciação para os pecados. O segundo tópico deste assunto, meus irmãos, o segundo tópico, nós vamos, se a gente se estender muito em cada tópico, fica muito difícil porque a aula fica longa, né? Mas o segundo tópico, nós vamos falar sobre o Novo Testamento, a igreja e as escrituras. No Novo Testamento apresentam o quê? O sacerdócio real ou universal, como nós já temos falado em outras aulas e já demos um pontapé inicial nesta aula de hoje, para todos os cristãos verdadeiros. E é importante, meus irmãos, nós entendermos isto. Se o sacerdote era, no passado, o ministro das coisas sagradas, ou seja, responsável pelo sacrifício de animais, pela intercessão do povo, pela consulta a Deus e pelo ensino da lei, no novo concerto, ele deve oferecer seu próprio corpo como sacrifício vivo a Deus. Isso está lá em Romanos 12:1-2. Nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Não é mais necessário o sacrifício de animais, porque Cristo veio e ofereceu a si mesmo como derradeiro sacrifício e eficaz. Foi eficaz o seu sacrifício. Deve-se hoje ministrar o louvor com os seus próprios lábios. Hebreus 13:5. O louvor tem que ser feito com os nossos próprios lábios. Nós devemos interceder uns pelos outros, conforme Timóteo 2:1, conforme está também em Hebreus 10:19 e 20, e proclamar as virtudes daquele que o chamou, ou seja, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como fala 1 Pedro 2:9. Nós já vimos esse texto hoje. E assim manter uma comunhão direta com o seu Deus. Isto está em 2 Coríntios 13:13. Uma comunhão direta com Deus. Tudo isso, meus amados, está na revista que nós temos e tivemos acesso, na revista de vocês. E é muito importante, porque nós devemos ser agentes vivos da ação do Espírito Santo em nós. Mas nós precisamos ressaltar aqui que
poucos tiveram discernimento do tamanho ou da tamanha magnitude desta verdade. Poucas pessoas tiveram discernimento a respeito disso. E desta, uma das principais funções sacerdotais é negligenciada. Uma das principais funções é negligenciada, que é qual? É a de intercessor. Lá em Lucas 1:8, Lucas 1:8 e Apocalipse 5:8 nos diz desta maneira. Nos fala assim, Apocalipse 5:8 é muito claro. Ela fala assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E esse incenso, meus amados, hoje são as orações dos santos. Meus irmãos, nós precisamos aprender a orar por nós, a orar pelas pessoas, a interceder pelas pessoas, interceder por elas. Isto é fato. Nós não podemos manter negligenciado este dever nosso como sacerdotes. Como sacerdotes que somos. Às vezes nós entendemos até que o ser humano fala algo da boca para fora, uma coisa impensada, e ele fala, mas o que nós precisamos ter cuidado e tomar muito cuidado, meus amados, é com o que nós falamos, porque se isso vier de dentro do nosso coração e for mal, isso vai se tornar destruidor, que não destrua ninguém, que não afete ninguém, mas vai destruir nós mesmos por dentro. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que expressamos e com aquilo que sentimos. E com aquilo que sentimos, meus irmãos. Nós não podemos nos permitir deixar de ser sacerdotes de Cristo. E Deus está vendo, com certeza, Deus ele está vendo a intenção do seu coração. Hebreus 4:12 fala diretamente sobre isso, fala disso, que ele vai até as juntas, a divisa das juntas e medulas, da alma e do espírito. Lucas 1:9 fala que Zacarias ele queimava incenso, meus amados. Zacarias ele queimava incenso, e hoje o incenso que nós mandamos a Deus é a nossa oração, é a oração dos santos. O triste é vermos orações feitas diante de pagamentos, diante de trocas, ou feitas orações como ameaças. É isso, muitas pessoas na igreja, você pode orar por mim? Oro. Eu vou te abençoar com não sei quanto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você parece que você está comprando a oração, você está comprando a bênção de Deus. Não é dessa maneira. As obrigações nós já temos. Temos que cumpri-las, mas nós já temos as nossas obrigações. A oração é uma obrigação do sacerdote, e eu e você somos sacerdotes, nós temos que orar, nós não temos que cobrar. O que mais se vê na internet, meus amados, o que mais se vê na internet é isso. Faz um pix que eu oro por você. Faz um pix aí. Eu tenho uma coisa para ti, vou revelar um negócio aqui, mas eu vou revelar um negócio. Olha, parece o Silvio Santos fazendo propaganda do baú da felicidade. Me desculpem. Tá? Mas ele quer um pix para você receber a oração dele, para que ele faça uma revelação para você. E você, sacerdote, já orou hoje? Você queimou o seu incenso a Deus? Você já intercedeu pelo seu próximo? Amados, fazer um propósito com Deus envolve uma prática de busca espiritual. É um propósito de busca espiritual, oração, meditação e estudo das Escrituras Sagradas. É um processo de autoconhecimento, de transformação, de entrega, no qual a pessoa ela se coloca nas mãos de Deus e se compromete a seguir os caminhos divinos. É isto, meus amados. Jamais será da maneira que eu vou dizer para vocês. Se o Senhor fizer isso por mim, eu farei aquilo pelo Senhor. Senhor, eu vou fazer isso pelo Senhor, mas o Senhor tem que fazer isso por mim.
O que é diferente de um partir missionário, onde às vezes o medo te aprisiona. Então você vai orar a Deus como está na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Você vai, Senhor, se tu fores comigo, eu irei. É, é, não é um confronto, né? É um pedido de socorro para Deus. Não é uma barganha, sabe? É um pedido de socorro. Vai comigo, Senhor, que eu irei. É o pedido de Deus pela presença. É você voltar a ter a coragem por saber que Ele está contigo. É nosso dever servir a Deus. E é isto, meus amados irmãos, que nos torna cada dia mais vivos. Aprendam isso. É isso que nos torna cada dia mais vivos. O terceiro tópico, senão a gente prolonga muito, a gente fica explanando, é a reforma protestante. Nós já falamos sobre a reforma protestante aqui. Eu acredito que já tenha ficado claro para os irmãos uma doutrina bíblica resgatada na reforma protestante. Eu comentei a respeito disso com os irmãos. E é a Escritura Sagrada que deve gerir o nosso ser, somente para complementar ali. É a Escritura, não é o que o padre falou, o Papa falou, o que o bispo falou, o que o evangelista falou que era errado, não estava de acordo com a Escritura. Não, resgatou-se ali as Escrituras Sagradas. Então é a Escritura Sagrada que deve gerir o nosso ser e nada além dela, que simplesmente coloca Cristo como nosso Senhor e Salvador. É isto, é Cristo, meus amados. Vamos para o segundo assunto, que nós já tivemos uma boa exposição sobre a Reforma Protestante, mas nós vamos falar um pouquinho dela também. Daqui para frente ainda a gente vai comentar alguma coisinha a respeito dela. O segundo assunto nos apresenta o quê? O ministério quíntuplo. E qual é o ministério quíntuplo dito aqui? Seria as 5 funções que estão estabelecidas aqui em Efésios 4:11, conforme o texto inicial ali. Aqui, meus amados, Paulo, ele relaciona dons múltiplos ou quíntuplos, como vocês queiram chamar, né? Como vocês queiram chamar. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres são os chamados dons ministeriais. Nós estamos comentando sobre esses, mas certo é que existem outros dons, mas estes aqui são os dons ministeriais. E a ênfase aqui, meus amados, é dada pela função que será exercida na Igreja de Cristo. Entendam que estes dons foram postos para a edificação do corpo de Cristo. E isto é para que a igreja alcance, meus irmãos, crescimento para que a igreja alcance maturidade. É desta maneira que nós devemos entender esses dons como estabelecidos aqui. Não são em nenhum momento postos como ofício, postos como função, como profissão, como vemos muito hoje em dia. As pessoas se colocam ali como profissionais da palavra de Deus e não deve ser vista dessa maneira, não deve ser assim. Ou seja, esses dons, meus amados, não são meros cargos eclesiásticos e assim não são para status, mas sim para o serviço cristão. Não é para me vangloriar, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou eu sou profeta, como a gente vê, eu sou profeta de Deus, sabe? Parece que a pessoa quer se autoafirmar para você. Meus amados, quem te afirma como o que você é Deus. É a sua exposição, é aquilo que você fala, é a sua humildade, é o seu carinho, é o seu comportamento, é isso que diz quem você é. Muitas pessoas podem aceitar o errado pelo certo, mas por quê? Por comodidade, por conforto, por estar bem daquela maneira, mas eles já sabem que aquilo não é bem daquela maneira. Então, meus amados, para o serviço cristão, é necessário ter unção divina. Ou seja, nós temos aqui essas funções, mas se não existir a unção divina para exercê-la, não adianta nada. Só que é aquilo que eu falei para os irmãos. Infelizmente, vemos muito hoje pessoas exercendo funções para as quais elas não foram chamadas por Deus, nem tampouco capacitados por Deus. Estas possuem o ofício
Eu sou o presbítero, eu sou o diácono, eu sou o pastor, eu sou o Joaquim, eu sou o Pedro, o Paulo, mas eles não foram chamados para isso. Automaticamente eles não foram capacitados por Deus. Portanto, como eu já falei, eles possuem ofício, mas não a unção. Com o pentecostalismo, no início do século XX, meus irmãos, surge uma nova ênfase sobre o assunto, ou seja, a restauração dos dons quíntuplos. Embora Gunnar Wingren e Daniel Berg, missionários, eles não se viam como apóstolos naquela época, muitos queriam tratá-los como se fossem apóstolos. Eles se enxergavam, na verdade, como se eles fossem, e sendo o que realmente são, servos de Deus. E para isso, para entender a tentativa depois de colocá-los como apóstolos, basta nós lermos livros da época, bem como a história da nossa igreja. A natureza missional do trabalho deles levou a ser escrito em 1934, o livro Despertamento Apostólico no Brasil. Ó, Despertamento Apostólico no Brasil. Escrito lá na Suécia, meus amados irmãos. Um outro livro também, que foi o de José Reis, que é um historiador brasileiro, falando sobre Eurico Nelson na bacia amazônica, dando a entender que isso também seria de natureza apostólica, ou seja, seriam apóstolos. E é inegável, meus amados, não estou dizendo que não é inegável que eles deveriam sim ser avaliados desta forma, porque o trabalho é esse, é cumprir a missão. Então, eles seriam apóstolos, porém, eles jamais se viram assim, se entendiam como servos servindo a um Deus vivo. Eles não permitiram que a soberba, eles não se permitiram ser tratados como apóstolos, não se permitiram ser tratados como apóstolo. Eles eram serviçais e serviam a um Deus vivo. No caso dos profetas, já falando agora dos profetas, meus amados, no Novo Testamento, eu entendo estes como pregadores da palavra, porque através dela ele apresenta as profecias que estão no livro, e naquele momento da pregação, conforme vem a luz do Espírito Santo sobre ele, ele vai profetizar sobre a sua vida, sim. Através daquela palavra que ele está pregando, nós vemos muito o nosso pastor fazer isso, né? Então, ele vai apresentar ali profecias ali contidas, e ele é usado sim como profeta, porém temos bastante também hoje em dia, muito também hoje em dia, o dom de profecias, que está, meus amados irmãos, à disposição de todos, não podemos esquecer disso. Paulo mesmo fala que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Certo é que este não é um dom residente, não é um dom que você carrega com você. A pessoa, eu recebi o dom de cura e agora onde eu vou eu curo, onde eu vou eu faço, onde eu vou eu falo, aonde eu vou, quer dizer, só tem profecia, só tem cura quando ele chega. Não, não é assim, isso não é um dom residente, meus irmãos. Ele é uma coisa momentânea, ou seja, é um dom congregacional que pode vir sobre qualquer um de nós no momento que Deus quiser nos usar. Eu confesso para os irmãos que eu também gosto, é muito bom ouvir. Eis que te digo, você vai receber isto, você vai conseguir aquilo. Deus te curou, Deus vai te curar, Ele está te curando de uma dor na barriga que você está tendo, Ele está curando um câncer. Você teve um livramento na porta da sua casa ontem, hoje, vai ter amanhã. Depois de amanhã não vai para a tua casa não, porque Deus está dizendo não vai que é perigoso. Meu Deus, meus irmãos, nós não podemos nos enganar, meus amados. Ter fé na verdade é uma coisa, mas se permitir ser iludido e enganado é outra. Nós precisamos prestar atenção no que está sendo feito, no que está sendo dito. Você não pode ser levado para um lado e para o outro, como as ondas do mar. Né? Vamos lá, vamos continuar, senão nós não acabamos. O evangelista, meus amados irmãos, é aquele que prega a palavra. Estes promovem campanhas de evangelização. O nome já diz tudo. Eles falam e sabem realmente falar de Deus. O pastor, meus amados, saímos do evangelista, que ele vai evangelizar esta função, e passamos para o pastor. O pastor, ele é ligado ao quê? É ligado à liderança. Todos aqui
são líderes. Mas o pastor, ele é ligado à liderança, muito importante na igreja, organismo. Muito importante na igreja, organismo. E também organização. É ele que vai colocar tudo sobre a mesa para que fique claro para todos. Então, ele é ligado à liderança em todos os aspectos que nós já falamos e também nesse. Então ele é muito importante na igreja organismo e muito importante também na igreja organização. Ele acumula naturalmente todos os dons mencionados neste estudo da forma como foram mencionados, embora não necessariamente, ele não precisa ter todos esses atributos. Ok? Mas ele acumula todos eles e é usado conforme Deus determina. Mestre, meus amados, o mestre, eles são ensinadores e como os pastores, é ali como se fosse uma coisa só. Porque a palavra didáscalos, a palavra hebraica didáscalos, leva-nos a uma conclusão frasal de que pastores e doutores possam aludir a um único ministério. É desta maneira. Por quê? Porque o trabalho do pastor é o de cuidar das ovelhas e assim alimentá-las com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, assim como faz o mestre. Mas podem também ser identificados como separados, sem dúvida nenhuma. Cada um vai ter o seu entendimento e vai ter a sua dedução. Porque às vezes eu sou bom em uma coisa e não sou bom em outra, que se refere ao pastorado. O pastor Gilson é bom numa coisa e não é bom em outra, que se refere ao pastorado, ou à leitura, ou a isso, ou aquilo, ou ele tem alguma coisa que ele não está completo. Então ele busca uma pessoa que está mais completa. Eu busco uma pessoa mais completa. Eu busco acompanhar tudo que me é ensinado pela nossa igreja, porque dali sai boas coisas, dali sai a palavra de Deus. Então nós podemos ser identificados juntos ou separados. Você pode ser identificado junto ou separado da mesma forma também. Paulo, por exemplo, ele tinha 3 dons, podemos falar aqui facilmente, que se combinavam. E nós vemos isso lá em 1 Timóteo 2, 7, que ele fala que para isso ele foi designado pregador, foi designado apóstolo, porque ele afirma a verdade e não mente, e mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então, pregador, apóstolo e mestre. É desta maneira, meus amados. São muitos assuntos, é muita coisa para ser dita, não é verdade? Mas nós falamos aqui sobre esse ministério quíntuplo, mas nós não podemos deixar de falar também, mencionar apenas, porque nós já estudamos bastante a respeito, quanto ao diaconato. Nós já estudamos fartamente isto nas aulas anteriores. Está lá em Atos 6, de 1 a 7. Estudamos fartamente e já falamos. Em análises de textos, nós veremos a completude deste chamado, que trabalha também na esfera social da igreja. Como se fosse, como que assim, um assistente social que cuida de tudo. Então o diaconato, além de todas as análises que nós vamos fazer nos textos hoje, dizendo o que é, o que não é, o que é, além de caber para todos, para esse ministério quíntuplo, para os diáconos, para os presbíteros, ou seja, além de caber para todos, o diácono ainda tem uma função social. É ele que cuida de tudo, é ele que administra tudo, é ele que tem que prestar atenção em tudo, é ele que tem que tratar, cuidar e ajudar, ser um ajudador do pastor da igreja. Mas primeiro vamos ao termo presbítero, que nós não comentamos sobre o presbítero, que tem 2 sentidos, ou seja, é o sentido assim de supervisor geral, conforme João nos versículos 1 a 3, João também, versículo 1, Pedro 5:1, tem vários textos. Isso, é João no capítulo 1, no versículo 1. E ele também, além dessa função de supervisor geral, ele tem a função de pastor auxiliar local. Isso está lá em 1 Timóteo 3:2, 1 Timóteo 3:2, Tito 1, versículo 5 a 7 e Atos 14, no versículo 23, meus irmãos. O presbítero, ele é assim, o ancião, mas é o mais velho, mas não no sentido de velho, de idoso, embora o sentido da palavra seja esse, né? Mas isto no sentido de adulto, ou seja, de ser preparado. Isso está lá em Atos 2:17 e Atos 11:2, tem em 1 Timóteo 5,
1 Timóteo 5:2 também, meus irmãos. 1 Timóteo, isso, 1 Timóteo 5:2 também é desta maneira. Mas vamos entrar no terceiro tópico, que é um assunto importante que eu acho que nós devemos tratar um pouco mais com os irmãos. Não é mais demorado, mas esclarece bastante. Esse terceiro tópico, nós veremos as qualificações de natureza moral e social necessárias para o santo ministério. De todos esses, tá? Desde apóstolo até o porteiro lá da frente, até o auxiliar, até o cooperador. É dessa maneira. Isto serve para todos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Embora tenha sido direcionado para esses que administram a igreja, serve para cada um de nós. 1 Timóteo 3, de 1 a 15, meus irmãos, diz claramente que o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não agressivo, não cobiçoso. Ele não deve ser ganancioso, ele deve ser uma pessoa moderada, não deve ser contencioso nem avarento, ele deve governar bem a sua própria casa, ter os filhos dele em sujeição. Isso é muito difícil, conforme os filhos vão ficando mais velhos, eles já vão querendo criar asas e voar, é dessa maneira, né? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que manter os filhos em sujeição, nós temos que ser modestos, não neófito. E o que significa neófito? Neófito é uma pessoa nova convertida, é uma pessoa que está convertida há muito pouco tempo. Convém que os de fora também, eles deem testemunhos quanto a você, ou seja, as pessoas de fora da igreja têm que dar bons testemunhos de você. Não, ele é uma pessoa boa, ele é isso, é aquilo. Fala também sobre diáconos, que é a mesma forma, a mesma coisa, que todos esses devem ser primeiro aprovados, provados e aprovados, para depois servirem fielmente a Deus. E aqui também se acrescenta, meus amados, eu não posso deixar de mencionar que as esposas também, elas têm que ser honestas, não maldizentes, sóbrias, elas têm que ser fiéis em tudo. E nós vemos isso também lá em Tito 1, de 5 a 9. Não devem ser acusadores, né? Desculpem, não devem ser acusados de dissolução. Ou seja, dissolução é desagregar a igreja, é se separar, eles não devem ser desobedientes, não devem ser soberbos, nós vemos muito isso hoje. Iracundo, quando se fala em iracundo, se fala em irado, colérico, não podemos ser. Ele deve ser justo, santo, temperante, e deve reter firme a palavra, conforme a doutrina, para que possa admoestar com a sã doutrina, com a palavra de Deus, meus irmãos. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é com a palavra de Deus. Se não for arrazoada na palavra de Deus, não se cumpre. Se o que você está falando não estiver amparada pela palavra de Deus, não vai se cumprir. Nós devemos aqui também esclarecer alguns pontos. Por exemplo, quando nós falamos de fundamento, nós devemos entender que tudo deve ser baseado nas Escrituras Sagradas. Tem que ter um fundamento para aquilo que você pensa, para aquilo que você acha, senão vai ser simplesmente um achismo. Então nós não trabalhamos com achismo, ela tem que estar fundamentada. E aonde? Nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras. Quando falamos em propósito, meus amados, então nós falamos de fundamento, agora nós estamos falando de propósito. Quando nós falamos de propósito, isso tem a ver com a vocação, com o desejo. O propósito é o esforço para você alcançar alguma coisa. Ou seja, é aquele que busca com dinamismo por um desejo forte no seu interior. Quando se fala em função, nós falamos então de fundamento, propósito e função. Isso refere a um ofício, recebe a um cargo. E aqui nós precisamos entender que nada é definitivo. Ele é pastor e vai ser pastor o resto da vida. Nós não podemos esquecer, meus amados, que Judas, ele estava na condição de apóstolo. E ele perdeu essa condição quando agiu de forma contrária à sua vocação. Ele pode ficar se autodenominando
continuar se autodenominando pastor, mas ele vai ser pastor de bodes, não vai ser pastor de ovelhas, não. É diferente. É diferente você estar sob as bênçãos de Deus ou não. Vejam o caso de Judas, ficou bem claro para vocês. Nós vamos falar também sobre aqui a padronização. Então, padronização tem a ver com dever. Padronização tem a ver com tudo isso que nós falamos, os ministérios, as pessoas que vão orientar a igreja, tratar, cuidar da igreja, que são, na verdade, cada um de nós. Basta para isso nós buscarmos. Ed Murphy, vocês devem conhecer o Ed Murphy, todos devem conhecer, né? Ele disse que se você não pode viver à altura das normas exigidas de qualquer ministério, você deve sair dele. Só que essas exigências, meus amados, têm que ser vindas da Escritura Sagrada, não é do quero de pessoas, é das Escrituras Sagradas. E assim nós chegamos ao quê? Chegamos às qualificações. As qualificações, meus amados, nós temos algumas várias, mas são rápidas aqui. É uma aula um pouco mais longa, mas vamos lá. Irrepreensível não se refere à perfeição, mas de uma vida acima de qualquer acusação ou escândalo público. Poderão sim te acusar. O problema é quando é uma acusação válida, uma acusação verdadeira. Marido de uma só mulher, e aqui se fala da pureza moral e sexual em todos os sentidos. E isto vale para a mulher também, não podemos esquecer. Temperante, meus amados, significa sóbrio, de mente limpa, equilibrado. No grego original diz sem vinho, vigilante, cuidadoso, ou seja, os líderes devem sempre estar em condições de pensar com clareza, não deve existir respostas falhas, deve-se pensar com clareza sobre os assuntos a falar. O outro seria sóbrio, quer dizer autocontrolado, moderado, prudente, sensato. O outro seria modesto, significa obreiro, de boa conduta, decente e honrado. Se não puderem controlar a si e os seus comportamentos, como poderão controlar ou trazer ordem para as igrejas? O outro seria hospitaleiro, e aqui é literalmente, né? Literalmente isso mesmo, amar os estranhos, ou seja, a sua vida e a sua casa deve estar aberta para que todos vejam o seu caráter espiritual e o seu testemunho de Cristo. É desta forma. Apto para ensinar também, ou seja, habilidoso ou qualificado e disposto, tem que ter disposição para ensinar, porque é difícil mesmo. 2 Timóteo 2,24, John MacArthur, meus irmãos, ele diz que isso é o que distingue a missão de um presbítero para o diácono, não por outro motivo, senão o dever. O dever é do presbítero ou supervisor, mas vocês não se esqueçam, né? Não se esqueçam do nosso herói, vamos dizer assim, herói não, se tornou ali um mártir, né? Não um herói, um mártir, Estevão, não podemos nos esquecer dele. Ele era um diácono e pregou ali a palavra de Deus. Então, isso aí é separado somente no entendimento de dever. É dever de um presbítero, é dever do presbítero ou superior, mas nada impede o diácono de fazê-lo. O outro é não dado ao vinho, embriagado, apegado à bebida. O obreiro deve se manter abstêmio. Nos textos de Efésios 5,18, a expressão grega é metikeste, ou seja, é formada pelo imperatismo e traz o sentido de parem de beber vinho. É desta maneira. Metiskete, parem de beber vinho. E no hebraico é metisko, que significa embebedar, intoxicar. Entenda assim, bem simples. Quem é reprovado no teste do bafômetro, vamos dizer assim, também é reprovado como ministro do Senhor. Então parem com isso, vamos parar com isso, né? Não violento, ou seja, no original seria um dador de murros, ou seja, devem ter calma e serem
amáveis, mesmo em situações difíceis, não avarentos, ou seja, não amantes do dinheiro, altruístas ou gananciosos. Jamais se deve agir por interesses em lucros e vantagens. Deve-se governar bem a própria casa, isto é, liderar, administrar, produzir, conduzir, proteger. Pois como conduzirá um obreiro bem a igreja de Deus se ele não consegue administrar a sua casa? Meus amados irmãos, não neófito é novo na fé, sem maturidade, um novo convertido, não deve ser colocado em posição de liderança de maneira nenhuma. Entenda de uma vez que o diácono é um líder, assim como o cooperador. E aqui acrescento pessoas que, embora antigas de crente, sejam novas na igreja local. Então, essas pessoas que são antigas em outras igrejas, elas precisam primeiro chegar na nossa igreja, mostrar francamente o seu coração, a sua vida, para poder serem aprovadas e aceitas para tratar com as pessoas. Ou seja, eles precisam ser aprovados em suas condutas. Elas precisam se mostrar como são verdadeiramente para que elas possam ser aceitas e poder assim assumir os trabalhos de liderança local como assumiam em outras igrejas. E assim nós vimos o que era. E assim, meus amados, desta forma, nós vimos e aprendemos o que era ser sacerdote no Antigo Testamento e também aprendemos o que é o sacerdócio real, para que todos nós para o qual todos nós fomos chamados e somos habilitados por Deus, mas para isso nós devemos buscar e almejar, querer verdadeiramente esta relação com Deus, cumprindo todos estes preceitos que estão fundamentados nas Escrituras Sagradas. Gravem bem isso. Isso começa a acontecer com o conhecer a Cristo e com a renovação da nossa mente. Com a renovação da nossa mente, que nos leva a deixar o quê, meus irmãos? Aquilo que nós falamos quase que semanalmente. Nos leva a deixar as obras da carne, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a essas. E aí nós passaremos a viver em espírito e a praticar as suas obras, que são o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Este é, portanto, meus irmãos, o exigido por Deus a nós, todos que somos Igreja Universal de Cristo, o seu sacerdócio real. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos dê força e nos direcione sempre neste sentido. Uma ótima semana para todos, que Deus abençoe e proteja sempre.